Bom, a semana passada, nós encerramos a primeira parte, que foi exatamente o Pentateuco do Moisés. A gente fez o básico. Nós fizemos no estudo do Moisés apenas assim as linhas de entendimento para que a gente pudesse entender realmente. E a segunda parte do estudo do Pentateuco é o Pentateuco kardeciano, ou o ensinamento básico da doutrina espírita. O que é o Pentateuco? São as 5 obras escritas por Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou os ensinamentos básicos da doutrina espírita. Uma doutrina religiosa, filosófica mediúnica e moderna espiritualista. E o nome Pentateuco dado às obras pode ser também derivado de várias coisas. Da figura geométrica de 5 lados, que é um pentágono ou mosaico, ou 5 rolos, estojos ou caixas que guardam papiros, pergaminhos ou livros, como também os 5 livros do hebreu Moisés, também chamado livro básicos, ou fundamentos da Bíblia, Velho Testamento, ou ainda a Torá dos judeus. O que é realmente o Pentateuco? Do grego, Pentateuco, literalmente significa 5 partes ou 5 seções, que foi traduzida da língua hebraica por 70 tradutores que trabalharam no projeto do governante do Egito, que era um helenístico, Ptolomeu Filadélfio. Essa tradução se chama Septuaginta, ou tradução latina. Nós já vimos a Septuaginta. Entrar em contato com o idioma de Septuaginta nos transporta ao mundo do Mediterrâneo oriental, que usava o grego pelo idioma, pela teologia, e que deu origem à expressão do Novo Testamento. A Septuaginta não é só uma tradução literal, mas é um registro histórico de textos antigos e alternativos hebraicos. A Septuaginta, hebraicos que desapareceram com o tempo. O livro de Moisés narram as origens do povo de Israel até o seu estabelecimento nas terras de Canaã, como também a origem do próprio homem, dos hebreus, no período dos patriarcas, da fuga de servidão do Egito, da travessia do deserto ao longo de dezenas de anos, e neste período surgiram as leis e os fundamentos da vida social e religiosa para o povo de Israel. A narração histórica do Pentateuco tem como objetivo, ilustrando continuamente a intervenção divina no curso da humanidade, evidenciar a presença de Deus na história do povo. Os escritores judeus afirmaram que Deus falou a Moisés e que escreveu e repassou para o povo, está descrito no livro Êxodo, capítulo 17, versículo 14, 24, capítulo 4, versículo 34, 27 e 28. E no livro Números, no capítulo 33, versículo 2, e no Deuteronômio, capítulo 31, capítulo 22 e 24. Deus falou através de Moisés para o povo. Está escrito nesses 3 livros. As obras do Pentateuco de Kardec, ou seja, as obras dos espíritos, é a codificação espírita escrita por um pedagogo de codinome Allan Kardec, que era o pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, no período de 1857 a 1868, ou seja, foram 20 e poucos anos para escrever. Esse Pentateuco são o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, o Céu e o Inferno, em agosto de 1865, e a Gênese, em janeiro de 1868. A primeira obra, o Livro dos Espíritos, chamado Livro da Era Espírita, é um livro filosófico, científico e religioso, e Kardec, como investigador,
pesquisou bastante. Contém os princípios fundamentais do Espiritismo, que foram transmitidos em ensino especial pelos amigos espíritos de luz. E a explicação de todos eles, os gêneros de manifestação ou fenômenos físicos no mundo espiritual, o perispírito tem uma relação entre os dois mundos. E Allan Kardec teve, então, o zelo e o cuidado extremo para produzir estes livros, se preocupando com o bem da humanidade, com o fácil entendimento do vernáculo para as pessoas e os seus ensinamentos para esses multiplicadores, e estes ensinamentos conduzem o homem atual à redescoberta do sinergismo no campo do espírito, fornecendo-lhe recursos para que compreendam sem mistério o que é, de onde veio e para onde vai, ou seja, ele tem uma reencarnação. Os meios de comunicação com os espíritos e o desenvolvimento da mediunidade é mostrado. Por exemplo, Filomena Cook era médium de efeitos físicos, materialização, naquela época de 1800. As irmãs Fox, nos Estados Unidos, elas tinham mediunidade de tipologia e provocavam as mesas girantes. E Jackson Davis, também na Europa, era um médium de efeitos físicos, também ele era tipologista. Desde a introdução, Kardec procurava trazer para todos nós a noção das concepções humanas com as palavras. Por isso surgiu a necessidade vista pelo codificador Kardec da criação do neologismo, ou seja, palavras novas que ele colocou no primeiro item da introdução do Livro dos Espíritos. Como espiritualista, espírita e espiritualista, nos dando uma síntese de uma série de aspectos muito importantes do estudo. Ou seja, ele explicou a necessidade de dizer que são espíritas, mas que são espiritualistas, porque são uma forma de entendimento que tem uma variação na importância do assunto tratado em cada livro. As dificuldades e os tropeços que eventualmente possam surgir na prática da mediunidade é devido à grande responsabilidade de estudo e vigília. São chamados fenômenos de efeitos intelectuais. Swedenborg, clarividente, Douglas Home, audiente, Chico Xavier, psicógrafo, Divaldo Franco, psicofônico. Ou seja, a variação da mediunidade vai de acordo com a necessidade que a espiritualidade trabalha para poder expor os ensinamentos vindos do Espírito da Verdade ou de Deus, tá? Então, cada um tem um tipo de mediunidade mais desenvolvida, mas à medida que você estuda, você vai tendo essas outras mediunidades desenvoltas. Então, você começa a ter uma variação de mediunidades, onde você pode trabalhar sempre com as leis divinas. O espiritismo é um caso particular do espiritualismo de um modo geral, onde o espiritualismo ele é mais amplo e de modo que muitas pessoas são espiritualistas, mas elas não são espíritas. Mas devemos nos voltar à doutrina espírita em si e às questões que interessam aos espíritas em geral. Ou seja, em várias religiões a pessoa tem mediunidade, cada religião dá o seu nome a esse dom que a pessoa tem. Então, eles chamam de espiritualista aquele que tem uma variação vai além do espiritismo. Ele tem uma variação de dons que ele trabalha de acordo com a sua religião. Na introdução do Livro dos Espíritos, nós temos 17 tópicos no início do nosso livro. Nós vamos comentar alguns destes tópicos, como questões preliminares e fundamentais aos que viessem examinar este livro e nos facilitando o seu estudo. Ele é um livro de perguntas e respostas, filosófico, ciência, religião, pois Kardec era um douto, ele era professor e investigador. Existe uma palestra eu estava até vendo ontem, do Haroldo Dutra,
ele está estudando a classificação do grau de espírito, dos espíritos, nosso, desde nós no corpo terra, onde ele está atualmente, até o grau de evolução da pessoa, que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, lá, ele conseguiu mostrar que o Rei Luís, ou São Luís, lembram do Rei Luís? O ajudou a se transformar num investigador mais profundamente, para que ele pudesse entender o porquê dessa evolução e o porquê das perguntas que ele tinha que fazer, que ele precisava fazer. Ele tinha que colocar uma pergunta para que a resposta viesse fazer com que todos entendessem que a evolução nossa é gradativa e, à medida que evoluímos, nós mudamos a densidade do nosso corpo astral, não é bem o corpo astral, do nosso ser, de nós, porque nós somos eternos. O espírito não sofre lesões, o perispírito, sim, mantém as marcas dos nossos atos. Bom, na introdução, nós temos a composição a introdução é a síntese de aspectos importantes descritas por Kardec para que possamos entender o prosseguir do livro. No segundo item, vem os prolegômenos. Eu queria que vocês pegassem o livro dos Espíritos e fossem olhando no índice. O que é prolegômenos? É um termo literário derivado de um particípio grego. Prolegomenai significa as coisas que não são ditas antes. Então, são coisas que estão depois da introdução do livro, mas que não foram dito antes. Então, ele teve que colocar ali no meio os prolegômenos. É um estudo preparatório preliminar de uma ciência, princípios, elementos gerais, para que se possa entender melhor o assunto na exploração posterior do livro. Terceiro, a composição do livro, a gente tem a primeira parte, que é exatamente o chamado primeiro livro, que são as causas primárias. A segunda parte, ou segundo livro, é o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. A terceira parte deste livro, ou terceiro livro, são as leis morais. E a quarta parte, ou quarto livro, esperanças e consolações, estudar e descrever os milagres e as predições, as consequências. Isso tudo é a composição, tá? Na primeira parte do Pentateuco, ou o primeiro livro, é isso que eu disse, são os 5 livros, gente, desculpe. Na primeira parte do Pentateuco, ou o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele fala sobre fluidos vitais, princípios e forças vitais, elementos gerais, o universo de Deus como uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas, como o nosso mundo foi criado. E um estudo com os espíritos de luz foi a origem da ideia do segundo livro, de um novo livro, que falaria de esperanças e consolações, que na classificação do Kardec ele ficou como sendo o quarto livro, a Gênese. O segundo livro, que foi o Livro dos Médiuns, era exatamente para explicar para quem tinha a mediunidade aquilo que havia acontecido em relação aos espíritos. Ele veio após como explicar aos leitores e estudiosos da doutrina as relações da vida dos espíritos, como reencarnam, como desencarnam e como se comunicam o plano físico com o plano espiritual. E a interferência dos desencarnados com os encarnados, que, segundo Kardec, é mais do que imaginamos, ou seja, essa interligação que temos nós, mortais, de carne, com os nossos irmãos desencarnados, das mais variadas elevações ou graduações, como disse o Haroldo Dutra. É muito mais do que a gente conhece e imagina. À medida que você for estudando, os nossos livros da doutrina nos dizem, e está escrito neles, tá? O Livro dos Médiuns
fala da sensibilidade, da comunicabilidade, da mediunidade e dá o roteiro de estudo a ser obedecido em todas as comunicações e como devemos proceder nessa comunicação. Do Livro dos Espíritos ou da terceira parte expandida, surgiu o terceiro livro, que foi o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com seus 28 capítulos e com as falas das leis morais, das de conservação, justiça, amor e caridade. O Evangelho é a base e o roteiro do estudo das máximas da doutrina como religião. Ele explica a presença de Jesus sobre as luzes do Espiritismo, ou seja, Cristo na ótica dos espíritos, daí o nome Terceira Parte Expandida. É uma fonte inesgotável de sugestões para a construção de um mundo de paz, amor e fraternidade. Eu vos deixo a paz, eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Nessa parte tem uma degressão sobre leis morais, naturais, adoração, conservação, destruição, amor, caridade e trabalhos com o próximo. Aí temos progresso. O quarto livro fala da esperança e da consolação, explicando o que é o céu e o que é o inferno. Por quê? Na descrição dos espíritos para Kardec, quando chegavam os zombeteiros, a informação era uma, como chegava aqueles com ódio, a informação era outra, os sofredores, a informação era outra, e os de luz, completamente diferente. Então, para que ele pudesse entender, de acordo com o que ele perguntava, a espiritualidade disse para ele, ele precisaria explicar o que era o céu e o que era o inferno, na vida evolutiva de cada um dos espíritos. Primeiro, o que acontece após a morte? O que estamos fazendo nessa terra de Cristo, construída por Cristo? O que faremos no mundo espiritual ou no céu? Quinto, e a nossa consciência, em sintonia com as leis de Deus, nos deixa realmente de frente conosco mesmo? Quando chegamos lá, desencarnados, se ficarmos felizes, veremos que fizemos atos bons. Se ficarmos tristes e sofridos, veremos que os atos maus. Daí vem o sentimento do arrependimento. E depois a dor profunda, com perdas do não fazer, do não desenvolver, do não progredir. Isto é a expiação. Você resolve voltar, depois de tudo que você viu, reencarnar dizendo todo o seu trajeto e que cumprirá tudo aquilo que você está propondo. Essa é a reparação, para fazer tudo diferente, porque na última, uma ação que você fez e está com compreensão do erro, tem o arrependimento. Na ação reparadora, você resgata, se liberta do peso, ficando com a consciência livre. Disto é que saiu o livro O Céu e o Inferno, que se denomina Justiça de Deus, segundo o Espiritismo. Este livro oferece o exame completo das vidas carnais ou corporais e espiritual também, desencarnação e estado de consciência encarnados ou desencarnados. O quarto livro, A Gênese, tem por objetivo estudar e descrever os milagres e as predições segundo a doutrina. E é mais um passo no terreno das consequências e da aplicação da doutrina em seus relacionamentos, com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritos. Há muitas moradas na casa de meu pai. E Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. São os dizeres importantes que temos sempre que ter no nosso coração. Gênese, em hebreu, Bereshit, é o começo no grego. Bara quer criar do nada. Bereshit e Elohim é o princípio que criou Deus. Ou seja, Gênese é a criação dos milagres que Deus mostrou para nós de como foi criado os filhos dele
e todos os outros filhos, os Jesuses que existem por aí, pelos zilhões de mundos, porque nós temos bilhões de galáxias. Se nós temos uma galáxia nossa, que tem esse tanto de milhões de mundos, vocês imaginam os zilhões de galáxias por aí, cada uma com um monte de bolinha rodando em torno de um Sol. Na nossa galáxia, nós não temos só o nosso Sol, nós temos outros sóis. E na semana que vem, a gente vai fazer a introdução do Livro dos Espíritos. Muito bom. Muito bom. Posso fazer uma pergunta? Pode? Doutora, semana passada você me falou a respeito das várias traduções, inclusive tradutores que estão modificando o que Allan Kardec escreveu, né? Não só do Kardec, mas dos recentes escritores de livros atuais espíritas. Recente que eu digo de uns 100 anos para cá. Eles estão mudando o português. Então, qual seria, no seu entendimento, o conjunto, o Pentateuco mais adequado? Com qual tradução? Você está dizendo do nosso? Olha, o Gênesis tem 2 traduções. O que houve de diferente? Já chegou, a FEB chegou a criar um problema enorme, porque o 4º livro, a 4ª edição, não sei o quê, veio diferente. Não é que veio diferente. O tradutor entendeu alguma coisa, isso foi feito estudo em vários centros espíritas, e está escrito a mesma coisa. A tradução de uma língua que... Porque a nossa língua é complicada, dos outros não é. A nossa é muito. A nossa língua que é complicada. Então, algumas traduções, se você conseguir o livro, os 2, tem um que é diferente, que é a 4ª edição. Mas foi o tradutor que ele não mudou nada. Agora, os livros que estão mudando na FEB, eles estão dizendo que estão fazendo correções. Já no Pentateuco de Moisés, existe 5 traduções. Septuaginta, e as outras eu não me lembro, mas se você for procurar sobre... tem professores que dão aula sobre isso. Alguns dos judeus, eles acreditam em Jesus, outros não. Eu sei. No Messias. Uhum. Por causa das traduções. Então, essas traduções, eu penso que a gente tem que olhar para dentro da gente e falar: Senhor, me mostra o caminho. Porque eu não vou dizer que esse é certo ou esse é errado. Se na língua dos hebreus, que é dos antigos, dos povos antigos, é uma das pouquíssimas línguas que se mantém viva, só que eles sofreram mais de 40 anos no Egito. E eles tiveram influência da língua do Egito. Hoje não existe mais aquela língua antiga do Egito, a deles persistem. Mas ali, para eles manterem, foi muito difícil, então eles criaram naquela época os tradutores daquela época. Septuaginta é uma delas. Tem mais outras 4 que eu não me lembro o nome. Tá? Eu só vi o estudo, ouvi as palestras, mas parte dos judeus acreditam no Messias. Parte não, eles estão esperando o Senhor Jesus descer, o Senhor Messias aparecer. Que está escrito na Bíblia, mas que para nós espíritas, o que é que viria? A doutrina espírita explicar. Consolador prometido. Exatamente. Eles estão esperando o Consolador. Parte deles. Tá? Então, não tem como dizer o que é certo e o que é errado. Eu tive que sentei com o Paulinho da Ditre, com a Luciana, para a gente poder entender aquela diferença da Gênese. Depois da gente ver os tópicos das traduções, foi diferença de tradução. Não tem erro.
Agora, os livros que eles estão mudando a forma de falar, aí sim, esses eu não concordo.